Finalizada a fase de 16avos de final da Copa do Mundo de 2026. Deixa eu me apresentar, meu nome é Marcelo Estobals, mas tu pode me chamar de TGD. E depois da vinheta, a gente tem que falar dos 3 últimos jogos dessa segunda fase da Copa do Mundo, né, que aconteceram no dia 3 de julho. E vamos falar então como que, cara, Austrália e Egito fizeram um jogão, aí depois veio Argentina e Cabo Verde para arrebentar a boca do balão, como se diz, né. Pô, fizeram o melhor jogo da Copa do Mundo, com certeza o melhor dos mata-matas até aqui. E, cara, e ainda falar de uma certa, chega a ser covardia, falar de Colômbia 1, Gana 0 também. Os 3 jogos, né, os 3 últimos jogos dessa fase de 16avos de final. Depois da vinheta, a gente fala um pouquinho sobre cada um deles. E os Chacais venceram os Cangurus. Bom, no AT&T Stadium, lá em Arlington, no Texas, nos Estados Unidos, a Austrália e o Egito empataram em 1-1 no tempo normal e também na prorrogação, e então o Egito foi para os pênaltis e levou a melhor, 4-2 o placar final nos pênaltis. Está aqui o resumo do jogo e o resumo dos pênaltis também, para a gente falar sobre esse Austrália e Egito que começou, né, foi o primeiro jogo então desse dia 3 de julho. Já na escalação inicial, cara, a Austrália já veio com as lendas, né, dessa seleção, tanto o Jackson Irvine, o meia, de 33 anos, e o Aziz Behich, o meia esquerda, de 35. E junto com a juventude, né, da nova geração da seleção australiana, como o Boss, o meia direita, o Irankunda, o centroavante, e o Metcalf, o ponta esquerda. E, cara, começaram jogando melhor, tiveram mais posse de bola, mas mas quem abriu o placar primeiro foi o Egito, né, numa falta pela ponta esquerda, que por consequência resultou no primeiro gol do jogo, né. E depois dos 12 minutos, a Austrália sentiu muito esse gol sofrido, né. Foram erros bobos que começaram a acontecer, aí perdeu a superioridade na posse de bola, né, e os poucos ataques, assim, não encaixaram. Não a Austrália parou de funcionar. E com isso, eles tiveram que apostar na bola parada. E foi nessa bola parada, nessa boa aposta, né, mesmo sem muita qualidade nesse time, que a seleção australiana venceu um dos duelos, então, aéreos do jogo e empatou em 1-1. E aí, bom, bora para mais uma prorrogação numa partida de 16avos de final. No início do tempo extra, os australianos ainda pareciam ter fôlego, assim, ter vitalidade para correr, né? E assim, mas à medida que o tempo passava, já a torcida já era para ir para os pênaltis logo, né? Assim, cara, não quero arriscar, né? Assim, era muito mais para ir para os pênaltis do que arriscar e tentar resolver o jogo ali dentro dos 120 minutos. Então, bem, os destaques da partida do lado australiano foram, claro, o Jackson Irvine, como eu citei, esse meia que terminou o jogo chorando, cara, de emoção, claro, e também de tristeza pela eliminação. E o Harry Soltar, tá? Que foi um super zagueiro hoje, cara. Maluco deve ter 2 metros de altura, assim, e tudo que vinha pelo alto ele afastava. Cara, bom zagueiro, Harry Soltar, o zagueiro da Austrália. E assim, claro, sem contar o destaque, né, da seleção australiana nessa Copa do Mundo, que é o Patrick Beach, né, o goleiro da Austrália, que de longe é um dos melhores goleiros, assim, da Copa do Mundo. Cara, só que o que falta de qualidade no resto dessa seleção australiana é brincadeira, cara. Cara, é impressionante. Tipo assim, o goleiro, por exemplo, salvou, né, assim, cara, salvou um gol que poderia ser o gol da classificação do Egito ainda no segundo tempo, tá, aos 48, 49 do segundo tempo. Só que aí ele foi, por exemplo, substituído aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação pelo histórico e já veterano Matt Ryan, né, o goleiro da Austrália. Super veterano, super lenda dessa seleção também. E o pior de tudo é que o Matt Ryan entrou só para as penalidades, só para tentar definir as penalidades. E além de não pegar nenhum pênalti do Egito, ele ainda caía antes, cara, em todas as cobranças. Eu nunca vi isso. E aí então ele praticamente avisava para onde ele ia pular. Então, gênio.
Bom, falando então que a Austrália foi melhor no jogo, mas o Egito foi mais perigoso de modo geral. E já falando da seleção egípcia, né, o problema é que essa seleção ela se perdeu em campo em diferentes momentos da partida. Assim, sem muito motivo, né. Então, assim, principalmente no segundo tempo, a organização egípcia parecia que vinha e voltava, assim, era naquele estilo vagalume mesmo, sabe. Então, assim, uma hora todo mundo estava no lugar certo, na hora certa, né, o Egito chegava no ataque com perigo, e, cara, uma outra hora, assim, cada um corria para um lado, o passe vinha errado, desencaixava, meu, bizarro, assim. E foi assim os 90 e mais os outros 30 da prorrogação, né. Então, assim, o Egito, ao contrário da Austrália, apostou na vitória ainda dentro dos 120, né, e por pouco não conseguiu, só que, cara, era uns desencaixe bizarro, assim, a coisa parecia que não fluía, do nada. Enfim, o destaque do Egito, então, pro Eman Ashur, o meio atacante, que é um excelente jogador, tá, e abriu o placar, e além de ter corrido 120 minutos, né, se doou muito para o time. O destaque negativo fica para o Omar Marmoush, o atacante centroavante egípcio, que teve uma participação bem discreta e decepcionante nesse jogo. E para não deixar de mencionar, o Mohamed Salah, o meia-direita, né, o faraó, o rei do Egito, ele teve uma ascendente nesse jogo, foi, né, assim, mesmo dentro do próprio jogo. Isso foi bem interessante. Ele começou discreto na primeira etapa, na segunda etapa ele melhorou bastante, né, foi mais participativo, e aí ele chegou na prorrogação sendo a principal peça do time egípcio em busca da vitória. Nas cobranças de pênalti, então, ele meteu uma cavadinha sem chances, então, pro Matt Ryan, que caiu 30 minutos antes. A galera brinca que, na Austrália já é. Bom, na Austrália o Matt Ryan já tava pulando, eu acho que era mais ou menos assim. Enfim, a nota aqui então é que em 2 minutos do segundo tempo, o Mohamed Hani, o lateral direito do Egito, tá numa disputa de bola pelo alto, ele desmaiou em campo e ele foi atendido por alguns minutos e retornou, né, depois daquele protocolo de concussão. 7 minutos depois, ele desviou a bola para trás numa cobrança de falta da Austrália e ele que faz o gol contra, né. Então, cara, que dia pro camisa 3 do Egito, cara. O cara desmaiou, fez gol contra e ainda se classificou na Copa do Mundo. Cara, que deve ser uma doideira. Enfim, pra gente falar então dos próximos jogos dessas seleções, a Austrália está eliminada da Copa do Mundo, mas o Egito pega a Argentina nas oitavas de final, no dia 7/7, na terça-feira, à 1 da tarde, no horário de Brasília, em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium. E sim, eu sei, tá todo mundo querendo falar da loucura que aconteceu lá no Hard Rock Stadium em Miami. Argentina 1, Cabo Verde 1. Já trocou aqui o resumo do jogo pra gente falar então que depois da prorrogação a Argentina conseguiu fechar o placar em 3-2, mas cara, mais uma vez, futebol é pra maluco, tá? A campeã do mundo de 22 contra a sensação da Copa do Mundo de 26. E bom, invicta, né, e com 3 vitórias na fase de grupos, né, 100% de aproveitamento, a atual campeã do mundo veio para esse mata-mata para enfrentar a principal sensação da Copa do Mundo. E cara, veio com uma troca de passes muito lenta, muito lenta. Ou no mínimo, sem pressa para construir as jogadas, né. Então assim, parecia, como é que eu vou dizer? Eu falei dos chacais, né, e os animais, do Egito e da Austrália. Vamos imaginar então que a Argentina parecia uma onça pintada, assim, com aquela cautela, sabe, só espreitando, assim, esperando para dar o bote. Só que, cara, não parecia, tá, no começo do jogo, mas aos poucos, o meio-campo da Argentina foi apertando mais a marcação, o Messi começou a entrar mais no jogo, e bem, o resultado disso, a Argentina abriu o placar logo na sequência da pausa para hidratação, ainda no primeiro tempo, né. No lançamento do Lisandro Martinez, o zagueiro, nas costas do Diney, o zagueiro de Cabo Verde, cara, num buraco deixado ali pelo lado esquerdo, né, entre o Diney e o Sidney Lopes Cabral, lateral esquerdo de Cabo Verde. O Messi, então, entrou pela ponta direita sozinho e no melhor estilo Messi, né, deu aquele biquinho na bola, assim, aquela cavadinha para chutar no alto, tirar do Vozinha, o goleiro de Cabo Verde, e colocar a Argentina na frente. Só que, nossa, cara, como joga bola esse time, cara. Hoje, Cabo Verde não veio só para se defender,
marcação forte, firme, fechando espaços, né, as linhas de passes argentinas. E, cara, apesar de ser uma estratégia defensiva, é bem diferente de uma retranca, né? Aquela retranca que a gente estava esperando. Cabo Verde criou boas jogadas e atacou em vários momentos. Só que realmente, cara, falta um pouco mais de qualidade para esse time, né? Na hora de acertar um passe, na hora de cruzar uma bola na cabeça do atacante, né? Na hora de chutar pro gol. Cara, sempre faltava aquele pouquinho a mais. E aí eu acho que isso é que fez a diferença no fim das contas, né? Mas se a onça pintada argentina, né, espreitou antes de dar o bote, o tubarão azul Cabo Verde mostrou que também sabe apertar, também sabe roubar bola no campo de ataque. E ainda tem como especialidade complicar a vida das campeãs do mundo, né? Vide a Espanha e o Uruguai. Então, a partir dos 10 minutos do segundo tempo, a Argentina foi tocando bola, cara, como se tivesse ganho. Tá tudo resolvido. E Cabo Verde foi pressionando, e o jogo foi ficando num perde-ganha. E aí, cara, quando essa excelente seleção cabo-verdiana, tá, roubou a bola perto da área argentina, chegou lá, construiu uma bela jogada que terminou no gol do Deroy, o herói Duarte, o meio atacante Cabo Verde. Então, olha, impressionante, cara, que depois do gol de Cabo Verde, foi a vez dos atuais campeões da Copa do Mundo sentirem a pressão do gol sofrido, cara. E já no fim dos 90 minutos, tá, a Argentina parecia estar sem perna, cara, sem fôlego, né, completamente desgastada física e emocionalmente por conta da responsabilidade de ter que vencer uma seleção teoricamente bem mais fraca, né? Só que, cara, eu nunca vi um argentino desistir de nada, né? E foi assim, mesmo na prorrogação. Aliás, mesmo no segundo tempo da prorrogação, mesmo acabados fisicamente, os argentinos, em especial os dois zagueiros destaques do jogo, né, o Christian Romero e o Lisandro Martinez, eles entraram em ação. E com 2 gols de cabeça, tá? Mesmo contabilizando o gol contra do Diney, né? Porque pegou na mão dele, acabou indo pro gol, enfim. Mas os dois zagueiros salvaram a Argentina de ser eliminado na fase de 16 avos de final. E vale também destacar, pelo lado de Cabo Verde, então, que o Kevin Pina, o volante de Cabo Verde, segue sendo o dono desse meio-campo, cara. E hoje ele enfrentou o Alexis McAllister e o Rodrigo De Paul, né? E frente a frente, cara. E sem tremer na base, sacou? Cara, fantástico, fantástico. Destaque também para ele, né? Sempre ele, o Vozinha, goleiro de Cabo Verde, que aos 27 da segunda etapa, cara, defendeu uma falta do Messi. Cara, uma confusão. Ele foi armar a barreira, ele não ouviu o juiz apitar. E o Messi olhou pro lado e perguntou: tá valendo, tá valendo. Bateu no outro canto, cara. Ele saiu correndo, Vozinha, quase agarrou a bola, mas acabou espalmando para escanteio. Cara, fantástico, Vozinha, mais uma vez. Herói, né, cara? Incrível o que foi a participação do Vozinha nessa Copa do Mundo. O Willy Semedo, então, o meia-direita de Cabo Verde, foi o único que realmente foi mal, né? E ainda deu azar de dar condições para o Julian Álvares segurar, né, o Sidney Lopes Cabral, e acabou deixando o Lisandro Martinez, então, livre para fazer o 2-1 àquela altura do jogo. Mas isso foi só uma partida, tá? Então, assim, na Copa do Mundo de 2026, 100% dessa seleção, tão bem treinada pelo Bubista, o técnico de Cabo Verde, cara, tem que ficar de olho nesse cara. Bom treinador, belíssimo treinador. Uh, cara, essa seleção toda tá de parabéns, cara. Eles vieram com a missão de representar e mostrar que uma ilha na África, lá com aproximadamente, né, um arquipélago, não é? Com 500 mil habitantes, cara, sabia formar jogadores de futebol, cara. E eles fizeram muito mais que isso, cara. Eles mostraram, ó, que o futebol corre nas veias de cada cabo-verdiano nessa Copa do Mundo. Então, cara, é fantástico, cara. Cabo Verde, olha, talvez daqui a 100 anos a gente ainda vai estar falando dessa participação de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. Tá aqui os próximos jogos para falar então que a Argentina e o Egito se enfrentam. Falar isso mais uma vez, né? Lá no dia 7 de julho, à 1 da tarde, no horário de Brasília, no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. Já Cabo Verde, infelizmente, estará eliminado, mas eu tenho certeza que Cabo Verde vai ficar não só nos nossos corações, mas também vai ficar torcendo pelo Brasil, né? A gente, né, a torcida brasileira, a torcida de Cabo Verde acabaram criando essa forte amizade durante a Copa do Mundo. Para terminar, então, e dizer que, cara,
Depois de tudo isso que eu acabei de falar, toda essa história de Cabo Verde, né, ainda o jogo da Austrália com o Egito, cara, chega a ser covardia, né. Mas lá no Arrowhead Stadium, então, em Kansas City, a Colômbia venceu Gana por 1-0. Gol do John Arias, né, o jogador do Palmeiras, aos 13 minutos. Ainda teve um gol anulado por impedimento do Luiz Dias. Mas, cara, Colômbia começou o jogo perdendo o John Córdoba, o centroavante, com 6 minutos do primeiro tempo por uma lesão. No lugar dele, entrou o Luiz Soares. Não, não é aquele do Uruguai, né? Aquele lá segue no Inter Miami, mas já não joga por seleção. Agora o Luiz Soares da Colômbia. E assim, foi do camisa 25 a jogadaça e a assistência pro gol do John Arias, né? Que estava jogando lá pela meia esquerda aos 13 minutos, então, da primeira etapa, como eu disse. E foi justamente no momento em que Gana estava mais vulnerável defensivamente, né? Tinha perdido o lateral direito também por lesão. E eu já vou falar disso. Mas como eu disse antes, cara, chega até a ser covardia, cara. É injusto com esse jogo, né? Que veio depois desse espetacular Argentina e Cabo Verde. Cara, eu tenho que analisar que a Colômbia e Gana fizeram um jogo morno, cara. Chegou a me dar sono, cara. Quase dormi no sofá assistindo esse jogo. E assim, ganhou quem teve mais vontade e teve mais qualidade, né? E principalmente quem teve mais controle emocional, cara. A Colômbia jogou muito à vontade. Muito à vontade, quase como se não fosse mata-mata. Então, assim, foi tudo, assim, parecia fácil para os colombianos, certo? E ainda contou com a colaboração da seleção ganesa, inoperante, inofensiva, né? Não estou uma única bola, cara, no alvo, na casinha, em 90 minutos. Foram 8 finalizações, 0 no alvo. Bom, em tempo, o Rames Rodrigues, o meia atacante da Colômbia, né, saiu no intervalo e ele foi substituído pelo Richard Rios, o meia, né, meia do Benfica, que já jogou no Palmeiras também. E assim foi uma alteração meio esquisita, né, do Néstor Lorenzo, o técnico da Colômbia, mas que fez sentido ao longo do segundo tempo, tá? Porque com um meia, assim, volante meia a mais, a Colômbia teve mais a bola, controlou ainda mais as ações e segurou o ímpeto dos Black Stars, né? E então, assim, ao invés de tentar atacar mais, como seria, né, se o Rames estivesse em campo, então, assim, segurou um pouco mais a bola. Cara, foi uma boa estratégia, né? Assim, apesar de econômica, mas também, como eu disse, Gana não, né, não ameaçava tanto assim. Então, se a Colômbia começou perdendo um atacante, Gana começou o jogo perdendo o Marvin Senaya, o lateral direito, com 12 minutos do primeiro tempo. No lugar dele, entrou o Seydou, lateral direito também, camisa 2. E tudo bem, tá? A falha não foi exatamente dele, mas foi no setor direito de defesa ganesa que o John Arias então entrou e fez o único gol do jogo. Ainda aos 45 minutos no primeiro tempo, o Atizig, o goleiro de Gana, fez uma defesaça numa cabeçada do Luiz Soares, né, que poderia ter ampliado o placar. Ou seja, o destaque positivo aqui é que o goleiro ganês foi quem manteve o time vivo para lutar por um empate até o último minuto de jogo. Porém, como eu disse anteriormente, Gana não conseguiu chutar uma bola no gol do Camilo Vargas, goleiro da Colômbia. Aí fica difícil, né? Então, o destaque negativo desse time, por outro lado, então, não só no jogo de hoje, tá? Mas na Copa do Mundo, assim, como um todo, né? Foi o Iñaki Williams, o ponta-direita de Gana. Bah, meu. Sabe? Meu Deus, cara. Ele não fez nada com nada, cara. Não parecia que não queria nada com nada, na verdade. Assim, ele não contribuiu ofensivamente. E também ele parecia que tinha uma preguiça desgraçada, como dizia um tio meu. Tinha uma preguiça desgraçada para fechar alguns espaços ali, ainda pelo lado do campo. Então, assim, não ajudava na defesa, não fez nada do ataque. Cara, Iñaki Williams, decepcionante também nessa Copa do Mundo. Enfim, para não me estender muito mais aqui, a verdade é que a Colômbia foi mais perigosa, de modo geral, no jogo inteiro, né? Enquanto o Gana apresentou falhas importantes, tanto na defesa quanto no ataque. E talvez a principal diferença aqui é que as substituições colombianas deram resultado, modificaram de fato o time, né? Enquanto pelo lado de Gana, o Carlos Queiroz, o técnico, não conseguiu o ajuste necessário e ou a força extra vinda do banco para tentar empatar a partida. Os próximos jogos, então, a Colômbia pega a Suíça, né? Que a gente falou ontem, no vídeo de ontem. A Suíça, então, também lá no dia 7 de julho, às 5 da tarde, no horário de Brasília, no BC Place, em Vancouver. Colômbia e Suíça, então,
na terça-feira. E Gana, infelizmente, está eliminada da Copa do Mundo. Para fechar, eu ainda tenho uns minutinhos, vamos só passar o chaveamento dessa fase de oitavas de final. São oitavas porque são 8 jogos, né? Então, hoje, já no dia 4 de julho, né? Tô gravando isso na madrugada, às 2h29, quase 2h30 da manhã do sábado, dia 4. Hoje, dia 4, às 2 da tarde, tem Canadá e Marrocos, tá? E logo na sequência, às 6 horas, tem Paraguai e França. Eu tenho o chá de fraldas do meu filho que tá para nascer, então talvez essa resenha fique um pouco prejudicada, mas eu prometo tentar trazer algum comentário sobre esses jogos. Então não vou conseguir talvez assistir totalmente o jogo, né, esses dois jogos. Mas enfim, hoje dia 4, Canadá e Marrocos, Paraguai e França. Portugal e Espanha então se enfrentam na segunda-feira, dia 6. Portugal e Espanha se enfrentam às 4 da tarde e também na segunda-feira, dia 6, às 9 da noite, Estados Unidos e Bélgica. Talvez mude o horário desse jogo por conta de tempestades e coisa assim, mas qualquer coisa eu trago no vídeo de amanhã. Brasil e Noruega, México e Inglaterra também jogam, só que no domingo, dia 5, Brasil e Noruega às 5 da tarde, México e Inglaterra às 9 da noite. E por fim, na terça-feira, como eu disse, Argentina e Egito à 1 da tarde, Suíça e Colômbia às 5 horas da tarde. Bom, a gente vai trazendo a medida dos dias aí, né? Dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7, todos esses jogos das oitavas de final. Para finalizar, podemos também dizer que Canadá e Marrocos, o vencedor enfrenta quem vencer de Paraguai e França. Portugal e Espanha se enfrentam o vencedor de Estados Unidos ou Bélgica. Brasil ou Noruega enfrentam os vencedores de México e Inglaterra. Argentina e Egito enfrentam o vencedor de Suíça e Colômbia. Tá ficando apertada essa Copa do Mundo, hein? Estamos chegando na finaleira. Enfim, deixa a tua opinião aqui embaixo. O que tu achou do jogo Argentina e Cabo Verde? Foi o melhor jogo da Copa mesmo? E, cara, Austrália e Egito. Foi bom também, né? Foi legal. Enfim, meu nome é Marcelo Stobal, tu pode me chamar de TGD. E no dia 4 de julho, amanhã, talvez amanhã, dia 5? É. Bom, amanhã eu trago mais um pouquinho da Copa do Mundo, já falando de oitavas de final. Beleza? Bom, deixa teu like. Eu sempre esqueço, né? Te inscreve no canal também, se puder aí, deixa dar essa moral. Que, cara, a gente tem Copa do Mundo e depois da Copa a gente segue fazendo resenha por aqui. Bom, até a próxima. Valeu!